Olá, meu irmão, minha irmã, todos bem? Meu amigo, minha amiga, tudo certinho? Esperamos que tudo e todos estejam bem. Por aqui nós não estamos muito bem não, tá? Vou dar uma satisfação para vocês aí, que vocês que seguem o meu canal, estão sempre assistindo meus vídeos. Então vou dar uma satisfação para vocês, que pode ver o último vídeo que eu fiz, acho que foi sábado, né? Sábado à tarde ou sexta-feira à noite, não me lembro direito. Esses dias todos aí eu tive que internar minha mãe, alguns sabem, né? Tenho a minha mãe ainda viva, 93 anos de idade, né? Então, do dia 9 para o dia 10, passamos aí a madrugada todinha acordado, com ela no pronto-socorro, né? Ela ainda está internada, foi para uma ala de isolamento. As perspectivas não são muito boas, mas eu compreendo muito bem e eu celebro a vida, né? Porque é óbvio que eu sinto pela minha mãe, claro, mas aquele que crê em Cristo, crê na doutrina do Cristo, né? Eu conhecendo a vida da minha mãe, eu tenho muita esperança que minha mãe tenha alcançado a salvação através daquilo que ela viveu aqui nesse mundo. É a minha esperança, né? É a minha visão, tudo mais. Mas ela está lá internada, eu estou com o meu celular aqui, inclusive deixa eu colocar ele no modo vibrador. Tá internada com perspectiva de qualquer momento receber a ligação do hospital, tá certo? Muito bem, mas a gente não pode parar de passar a verdadeira mensagem do Cristo, independente de qualquer coisa, porque cuidei dos meus em primeiro lugar, claro, cuidei da minha mãe, a minha mãe está devidamente cuidada, devidamente assistida pela competência que é devida a essa competência ao estado de saúde dela. Não estou negligenciando os cuidados da minha mãe por estar gravando esse vídeo, tá certo? Mesmo porque minha mãe está numa área isolada, ninguém pode estar com ela. Porque os problemas brônquios que ela tem pode ser viral ou bacterial ou bacteriana. Então, como não se sabe a origem disso, estão fazendo todos os exames, desde quando ela internou, né? Então não pode. Hoje de manhã, hoje, na data de hoje é dia 11. Hoje de manhã eu estive lá no hospital, lá no quarto com ela estava no quarto ainda, o médico chegou e me deu a notícia que os rins dela já estavam sendo afetados, os pulmões, enfim, né? Estava já começando a generalizar. Mas ela tá lá, e eu não vou dizer jamais que seja feita a vontade de Deus, porque Deus não iria querer que ela primeiro sofresse para depois recuperar ela. Não. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Quem conhece meu canal sabe muito bem aqui que isso é coisa nossa, né? São consequências nossas, do pecado original dos nossos pais Adão e Eva, doenças e tudo mais, tá certo? Muito bem, meus vídeos aqui não serão e nunca foram para tirar a fé de absolutamente ninguém. Os meus vídeos são somente para fazer você pensar, raciocinar, é a minha visão, o meu prisma, tá certo? De como eu vejo o sistema religioso hoje em dia fora do sistema, tá? E assim, não precisem ficar preocupados, tá? Porque o meu estado emocional está extremamente controlado. Eu sou feliz porque, só voltando ao assunto da minha mãe, tá? Eu sou feliz em relação ao que está acontecendo com a minha mãe, porque minha mãe, ela não está sofrendo, tá bom? Então tá tudo certo, tudo tranquilo, e vamos dar andamento aos evangelhos do Cristo. O que nós vamos ver hoje está em João capítulo 5, dos versos 16 a 47, que é uma continuação daquele vídeo que nós vimos sobre a cura de um paralítico lá em Betesda, lá no tanque de Betesda. Você se lembra, né? Que o Cristo fala, pega a sua cama e anda, e os fariseus não estavam muito preocupados sobre Cristo, sobre quem curou, ou ele estar... Vamos lá, vamos recolocar.
Os fariseus não estavam preocupados com a saúde da pessoa que foi curada, e sim quem curou ele no dia de sábado, né? Então, agora vai dar continuidade nisso e a gente vai ver na Bíblia, tá, como Jesus declara-se Filho de Deus, tá certo? Então, com isso em mente, vamos lá dar uma olhada, só mais um instante aqui, por favor. Vamos lá, vamos dar uma olhada e vamos ver qual reflexão que a gente pode tirar aí desta passagem. Vamos lá. Então começaram a perseguir Jesus, pois ele havia curado em um dia de sábado. Então veja, começaram a perseguir Jesus não porque ele havia curado, é porque ele havia curado no dia de sábado, né? Estavam preocupados simplesmente com a doutrina, com o ritual e tudo mais. Vamos lá. Jesus então lhes disse: Meu Pai continua trabalhando. E eu também trabalho. Então veja que a visão do Cristo aqui é muito ampla, né? É muito maior do que aquela doutrina da guarda do sábado. Veja, Cristo dizendo, vocês estão me criticando porque eu fiz uma cura no dia de sábado? Olha, o meu pai trabalha até hoje. No dia de sábado o meu pai trabalha. Olha só o que ele está falando, né? Que cai por terra aquela coisa que lá no Éden Deus deu o sábado para descansar porque ele deu o exemplo, aquelas coisas todas, né? E Deus descansou no dia de sábado. Aquelas coisas que os adventistas normalmente vêm e traz para mim, né? Então veja que Cristo está dizendo, olha, meu pai trabalha 24, vamos falar uma linguagem terráquea, né? Humana, terrena, desse planeta. E Cristo está falando o seguinte, olha, o meu pai trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. E eu também trabalho. Então não me venham com esse papo furado aí. Tá? Vamos lá. Por isso, as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus. Não... Quem que tinha ainda mais vontade de matar Jesus? O ladrão? O sequestrador? A prostituta? O traficante? O drogado? O bêbado? O mendigo? O pai de família? Não, os líderes religiosos. Por isso tinha mais vontade de matar Jesus. Não porque Jesus estava curando pessoas. É porque ele estava fazendo isso no sábado. Olha só que contramão do bom senso, né? Vamos lá. Só por ter violado a lei do sábado, mas por chegar a dizer que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Veja que nessa narrativa, né, que eles queriam matar a Cristo não só porque estava fazendo algo no dia de sábado, mas por ter dito que ele era filho de Deus, meu pai, então eles entenderam que Cristo estava se fazendo igual ao Pai. Mas isso foi o entendimento dele. Olha só, olha como está escrito aqui. No verso 18 do capítulo 5, né, diz assim: Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas os líderes, não está escrito isso, eu estou acrescentando, tá? Mas os líderes também diziam que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Cristo não se fez igual a Deus. Ele está dizendo, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Né? Vejam a manipulação. Cristo em nenhum momento está dizendo, eu sou Deus igual ao Pai. Não, eu trabalho como o Pai trabalha. Vamos lá. Então veja, mais uma vez, né? Os líderes não batem boca com ele. Claro que não pode, porque senão vai ser desmascarado cada vez mais essa coisa aí doutrinária de templo, de sacrifício, dízimo, guarda de sábado, guarda de domingo, qualquer outra coisa, né? Muito bem, o que nós vamos ver agora encontra-se em João, capítulo 7 também. Por que João? Porque não tem em outros evangelhos, tá?
Então, a partir de agora, a gente vai dar umas osciladinha, um pouquinho mais no tempo, um pouquinho menos, tá certo? Porque há necessidade disso, tá? Então, João capítulo 7, dos versos 1 a 53, que vai falar sobre alguns pontos aqui, ó. Vai falar sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Irmãos quais? Aqueles que nasceram do mesmo pai e mesma mãe? Não, da mesma nação. Irmãos de nação, tá bom? Jesus ensina no templo na festa dos tabernáculos. A dissensão entre os judeus ou entre os irmãos de Jesus acerca do próprio Jesus, e os fariseus mandam prender Jesus. Só que aí é um detalhe, meus queridos, eu não encontrei mídia, não encontrei filme sobre João capítulo 7 para poder trazer aqui. Então, como eu particularmente, eu acho uma narrativa, uma parte aí da vida do Cristo, né, da ocasião, eu particularmente acho muito importante, então eu vou ler essa narrativa aqui, a gente vai junto discernindo, tá bom? Então tá lá em João capítulo 7 que diz assim, vamos lá. João capítulo 7. Depois disso, né? Depois disso o quê? Depois que Jesus é abandonado pelos discípulos, a confissão de Pedro, quando Cristo dá aquele discurso, né? E Pedro confessa, olha, para onde nós iríamos, que só tu tem a verdade e tal e tudo mais. Aí vem essa narrativa, tá? Vamos lá. Diz assim, depois disto, Jesus viajou para a Galileia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam amá-lo, abraçá-lo, né, confortá-lo, apoiá-lo. Não, desejavam matar, desejavam a sua morte. Por que desejavam sua morte? Porque Cristo estava falando alguma mentira? Cristo estava negando alguma verdade? Não, Cristo só estava expondo que aqueles líderes viviam não é o que o Criador espera. Não tem base no ensinamento dos profetas. Tá bom? Verso 2. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas ou dos Tabernáculos. E os irmãos de Jesus lhe disseram, saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Os discípulos estão dizendo, olha, vai lá, para aqueles que te seguem ver as maravilhas que você opera. Aí ele diz lá no verso 4, você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Então as pessoas estavam querendo, vai lá, para que vai estar cheio de gente por causa das festas dos tabernáculos, e vai e opera suas maravilhas lá, porque aqui onde você está, as pessoas não vão ver as suas maravilhas, você não vai ficar famoso, conhecido. Tá certo? Continuando. Verso 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Seus irmãos quem? Os judeus. Tá certo? Verso 6. Jesus respondeu, agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. Ou seja, quem está sendo procurado, né? Quem está com aquela plaquinha lá, procura-se mais morto do que vivo, sou eu. Vocês podem ir sossegado. Vão. Verso 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Verso 8. Vão vocês. Eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Vamos lá. Verso 10. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, preservando aqueles que o seguiam. Ele foi, mas ele falou, não, vão vocês, ainda não é o momento é agora. Qual é o momento do Cristo ir? Eles foram primeiro, foram na frente, e agora Cristo vai separado, vai sozinho. Para quê? Para preservar os seus seguidores. Permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus ou os líderes religiosos
tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Por quê? Porque lá na muvuca lá da festa, com certeza viram os seus apóstolos, seus seguidores, e falando: cadê ele? Verso 12. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam: ele é um homem bom, enquanto outros diziam: ele não passa de um impostor, que engana o povo. Engana o povo em que circunstância? Desculpa, gente. É que minha vista parece que tem areia. Dormi muito pouco, né? Então vamos lá. Engana o povo de que maneira? Dizendo coisas contra os líderes religiosos, que aqueles que acreditavam nos líderes religiosos, como tem hoje os membros de denominações, vamos falar da Igreja Adventista, porque eu vou falar da minha experiência, que quando eu apresento uma verdade, veja, igual esse irmão que me ligou ontem, imediatamente começa a me chamar de safado sem vergonha, porque crê em doutrinas de denominação. E olha que eu estou falando de um homem que não frequenta mais a denominação. Aqueles que frequentam a denominação vai dar crédito para a sua liderança, mas não dá crédito para aquilo, para quem, no caso eu, começa a falar para as pessoas. Entende? Verso 13. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público, por medo dos líderes religiosos. Por quê? Porque se começar a propagar o Cristo, seja acusando ou absorvendo ele, né? Ou dizendo que ele é uma boa pessoa, ou dizendo que ele é uma má pessoa, os líderes iam chamar atenção. Não é para falar desse homem aqui, nem bem nem mal. É como se ele não existisse. Vamos lá. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Não tenha festa na mente como uma festa nossa aqui, tá? Festa está falando daquela reunião de um evento que é comemorativo, de lembranças do que o povo de Israel passou no deserto, tá bom? Então vamos lá. Voltando, verso 14. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo, foi lá, aonde? Na cova dos leões, e começou a ensinar lá. Não vai pensar que ele entrou no púlpito, falou assim: agora, irmãos, vamos bater palma, vamos cantar um hino, que agora eu vou ensinar. Não. Não havia púlpito, porque o templo só entrava os sacerdotes. Quando você ouve falar de templo, ouça nos arredores do templo. Quando você ouve falar que Cristo entrou no templo, João e Pedro foram no templo, presta atenção. Imagina a denominação que você frequenta ou que você frequentava. Não tinha lá a estrutura de pedra, a igreja, a nave, né? O templo lá de alvenaria tem. Normalmente tem isso. Ao redor não tem uma entrada, não tem uns corredores do lado, atrás talvez tenha um espaço lá e do lado um estacionamento. Então, não é nisso. E Cristo subiu ao templo, ele estava no estacionamento, no corredor, talvez naquele jardim que fica na frente, ou talvez naquele quintal, naquele espaço que tem atrás, tá bom? Ele nunca entrou no templo porque ele não era sacerdote, segundo a visão deles lá, né? Então vamos lá. Verso 15. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Ou seja, como é que aquela pessoa sabe tanto? Como é que o William sabe tanto se não fez teologia? William, não seja ignorante, você não fez teologia. Você não foi lá no NASP, fez teologia, fez pós-graduação e fez isso, fez aquilo. Você não pode saber mais do que o meu pastor que fez teologia. É a mesma pergunta que fizeram do Cristo. Eu não estou me comparando a Cristo. Eu estou comparando o fato, a situação, o comentário e a crítica, tá bom? Então vamos lá. Como ele poderia saber tanto se ele não tinha estudado? Perguntavam. Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Nunca se esqueça que Cristo, quando fala isso, ele está falando da profecia se cumprindo nele, hein? Vamos lá. Verso 17. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá
se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Quem quiser fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Ir para templo? Guardar sábado? Ser dizimista? Fazer teologia? Cantar no coral? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós amemos o nosso semelhante. Aí ele fala assim, para comparar. Compara o que eu estou ensinando. Vê se vem de mim mesmo. O que ele ensina é exatamente isso. Então não vem dele essa mensagem. É do Criador. Verso 17. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá... já li. Saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Vamos lá. Verso 18. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória. Eu tenho poder. Irmão, foi me mostrado aqui, o Espírito Santo me mostrou que você, isso, aquilo, aquele outro. Ou então na oração, né? Porque dentro do Adventismo, até onde eu participei, não tinha essa manifestação pentecostal lá dentro. Não sei como está hoje. Mas na oração, ó Senhor, conhecemos o teu poder, que tu cure o nosso irmãozinho, a nossa irmã, né? Porque o culto de oração tal. Por que as pessoas pedem para os líderes fazerem essas orações? Porque acreditam que o líder tenha um poder de si mesmo para poder conectar, né, com o Criador. Mas Cristo vira para eles e fala assim, o amor de Deus não está em vocês. Vamos lá. O verso 18 ainda. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade, e não mentiras. 19. Moisés lhes deu a lei. Ué, a lei não é de Deus? Vocês aí adventistas, vocês aí crentes em geral, a lei de Moisés não é de Deus? Então Cristo poderia ter dito o seguinte, Deus lhes deu a lei. Não, ele está dizendo Moisés deu a lei. Se você não quer saber do que eu estou falando, no meu canal aí tem a série O Senhor de Moisés e também a série Os 10 Mandamentos Impossível de Cumprir. Assistam essa série e vocês vão entender por que Cristo fala isso. Tá bom? Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar? Hipócritas. Poderia terminar assim. Vocês não seguem a lei de Moisés e querem me matar? Na lei de Moisés não está dizendo o seguinte, não está dizendo assim, ó, não matarás. E esse não matarás não é não matar um jebuseu, um heveu, um romano. Não, é não matar outro hebreu. É esse o mandamento de Moisés aí. Não matarás. E olha que Cristo está falando, olha, vocês não seguem a lei de Moisés, porque vocês estão querendo me matar. Eu sou da nação de vocês. E a lei de Moisés diz para não matar outro da sua própria nação. No caso, um hebreu mata outro hebreu. Verso 20. A multidão respondeu, você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Ou seja, aquele povo que tinha os líderes religiosos como seus deuses, né, ungidos, os teólogos de sua época, não sabiam de coisas que Cristo havia dito a eles e o que eles haviam dito a Cristo, né? Porque às vezes que dizem, ó, você está louco, né? Porque quando diz assim, ó, você está possuído por demônio, ou seja, você não está legal. Não é possuído por demônio literalmente, tá bom? Quem procura matá-lo, porque está dizendo, olha, vocês estão querendo me matar. Mas ele está falando da liderança. Jesus respondeu, eu fiz um milagre no sábado e vocês ficam admirados. Verso 22, vamos lá. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Deus lhes deu? Não, que Moisés lhes deu. Olha só. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Deus. Não, da lei de Moisés. Percebe, meus irmãos? Então, está dizendo o seguinte, vocês estão me querendo matar porque eu fiz o bem no sábado.
Olha, vocês também trabalham no sábado quando quer obedecer à lei da circuncisão. Agora ele explica no verso 23 lá. Pois, se o tempo certo da circuncisão, ou seja, no 7º dia, se eu não me engano, ou no 8º dia, tinha que ir lá e circuncidar, certo? Então Cristo está dizendo o seguinte: pois, se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia no sábado. Isso é uma obra, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Qual a lei de Moisés? De circuncidar. Mas se cair no sábado, vai e circuncida. E vocês querem me matar porque eu curei alguém no sábado? Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? 24. Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Então veja que não existe essa coisa que nós não devemos julgar. Cristo mesmo está dizendo: julguem, mas de uma maneira correta, justa. Tá bom? Então essa coisa de não julgar o pastor, não julgar o apóstolo lá, o presbítero, a bispa e tudo mais. Não, tem que julgar sim, mas de uma maneira correta, justa. Tá certo? Verso 24 já lemos. Vamos continuar aqui para o 25. Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem a quem procuram matar? Veja, então já tinha um outro povo que sabia da intenção dos líderes. E tinha um povo que não sabia da intenção dos líderes. Então, está dizendo: esse não é o homem que estamos procurando matar? 26. Aqui está ele, porém, falando em público, e não lhe dizem coisa alguma. Será que os nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Então vejam o que começa a passar na cabeça das pessoas. Se ele está aqui falando em público no templo, né, lá nos arredores do templo, eles estão lá só olhando e ficando quietos, por quê? Será que começaram a passar a acreditar na mensagem do Cristo? É claro que não, você sabe, eu também sei. Estavam realmente esperando a oportunidade correta para que o povo não tivesse dúvida sobre a atitude que eles iriam tomar, porque eles não queriam perder a autoridade sobre o povo, uma autoridade doutrinária sobre o povo, tá certo? 27. Mas, como pode ser este homem? Ou seja, mas como pode ser esse homem? Sabemos de onde ele vem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Vamos continuar aí para dar uma contextualizada, tá? O verso 28. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz. Olha só, ele escutou o que foi dito. Ele falou assim: ó, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Quem é que não haveriam de conhecer? O enviado ou aquele que enviou, segundo a profecia? Veja, está escrito que o povo não iria acreditar naquele que foi enviado, consequentemente não ia acreditar no que enviou. Compreende o que Cristo está falando? Que aquele que não crê no Filho não vai crer no Pai, porque o Pai age nele. Então é isso que ele está dizendo. Sim, está correto, porque se vocês não creem em mim, vocês não me conhecem, né, no sentido figurativo, porque todos sabiam quem era, mas não conhecem no sentido de profecia se cumprir nele. Vocês não conhecem aquele que me enviou. Verso 29. Mas eu o conheço, porque venho dele. Vem dele de que maneira? A profecia lá de Gênesis se cumprindo em Cristo. É nesse sentido. Tá? E ele me enviou a vocês. Se você acha que eu estou falando alguma coisa que não está nas Escrituras desse entendimento, faça uma exegese, uma contextualização. Vá no meu canal e assista 2 sériezinhas pequenas, que é Cristo nunca pré-existiu e Jesus, quem é ele? São essas 2 séries, tá bom? Vai compreender muito bem quando Cristo diz isso, porque veio dele. E também existe uma série sobre a Trindade, e também tem lá esmiuçado alguma coisa sobre isso, tá? Verso 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele,
porque ainda não havia chegado sua hora. Então veja, tentaram, mas não conseguiram. Vamos continuar. Verso 31. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Pessoas que estavam junto com Cristo e viram muitas coisas que ele tinha feito. E aí eles dizem: olha, o que mais ele precisa fazer para que vocês creiam nele? 32. Quando os líderes religiosos ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. E hoje eu digo a vocês que se os líderes religiosos hoje pudessem ter esse poder que esses líderes religiosos na época do Cristo lá em Israel tinham, eles fariam isso conosco. Não somente comigo, mas muitos que estão aí na internet, né, ensinando o verdadeiro evangelho. Se eles pudessem ter este poder, eles teriam mandado nos calar. Tá? Verso 33. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Em que sentido? A profecia tem origem aonde? Com o Criador. A profecia se cumpre em Cristo. E Cristo, com a profecia cumprida, volta ao Criador. Tá bom? Verso 34. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. E não poderão ir para onde eu vou. O que Cristo está falando aqui? Para onde Cristo vai que eles não podem ir? Qual é o local? A cruz, o sacrifício perfeito. Tá certo? Vamos lá. Verso 35. Os judeus se perguntaram: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Lembra-se que eu falei que as cartas de Paulo sempre foram para os judeus que moravam em outros locais? Está aí mais uma prova, além dos próprios escritos, os próprios escritos de Paulo. Mas está aí. Muitos hebreus moravam fora de Israel. Tá bom? Então veja aí. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que pretende partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? Veja, as pessoas não estavam entendendo por quê, porque não davam ouvido para ele. Não falava o seguinte, não falava assim: ó, explica melhor aí essa sua missão aqui. E para onde que ele tinha que ir? Qual era o símbolo que foi apontado por João Batista para ele? Porque João Batista, quando fala: eis o Cordeiro, né, que tira o pecado, né, de Deus, ele estava falando de uma simbologia e colocando Cristo nessa simbologia para entender que Cristo era o sacrifício para a humanidade, né? Então, o verso 36. O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão e não poderão ir para onde eu vou? Verso 37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Bom, quem tem sede vai a Cristo e beba. Cristo vai dar água agora, lembra? Da mulher samaritana: olha, se você soubesse que ele pede água, esse lhe daria uma água. Mas ele estava falando de uma água literal? É a mesma coisa aqui. Vamos lá, verso 38. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Eu creio no Cristo, brota água, sai água de mim? Não. Isso é uma filosofia, né? Uma figura de linguagem, uma metáfora, né? Está dizendo que vai sair coisas boas daquele que crê em Cristo. Continuando. Verso 39. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem.
Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, na série Trindade, você vai entender muito bem sobre o tal Espírito Santo que o sistema religioso quer colocar na sua goela abaixo, sem estrutura bíblica, dizendo que é uma terceira pessoa da Trindade. Mas não tem nada a ver com isso, tá bom? Verso 40. Quando as multidões ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. As pessoas estavam sendo convencidas. Aí vem o verso 41. Outros afirmam: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível, o Cristo virá da Galileia? Né? Por quê? O que será que foi colocado na cabeça dessas pessoas que o Cristo viria não da Galileia? Da onde viria o Cristo? O que as profecias estavam dizendo? Tem algum fundamento aí que eu não quero entrar no mérito, que não é essa, o foco não é esse. É que havia alguma orientação dizendo que em algumas cidades não poderia vir, porque eram cidades que tinham sido dadas como cidades não válidas para que o Cristo fosse cumprida a profecia do Cristo em alguém que saísse de algumas cidades, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Verso 42. As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. E qual é a linhagem do Cristo? É de Davi. Lembra que eu já falei para vocês? Quando você ouvir a palavra linhagem, descendência, lombos, coxas, está falando de relação sexual, descendência, geração através de relação sexual, é isso daí. E o Cristo veio, veja a genealogia de Cristo, você vai ver que Cristo vem da árvore de Davi, tá certo? Porque José era da tribo de Judá e não Maria, Maria era da tribo de Levi, prima da esposa de Zacarias. Puxa vida. Isabel, prima de Isabel, esposa de Zacarias. Zacarias, sacerdote do templo. Para ser sacerdote, quais condições que tinham de ser? Nascido em Israel, óbvio, na tribo de Levi, ser casado e casado com uma mulher de sua tribo. Isabel era da tribo de Levi. Maria era prima de Isabel, portanto, levita. Quem era da tribo de Judá era José. Então, é José participando na linhagem do Cristo. Tá certo? Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pousava as mãos nele. Verso 45. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Verso 46. Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. 47. Vocês também foram enganados? Veja, vocês deram ouvido para aquele homem? E aí, se deu ouvido, já tem um rótulo. Você foi enganado? E hoje em dia, o rótulo para as pessoas que dão ouvidos, para pessoas como eu, que não tenho mensagem nenhuma, eu só estou repetindo o que está escrito, você se tornou um herege? Você se tornou um seguidor de Satanás? Automaticamente já rotulam as pessoas, entendeu? E ninguém quer ser rotulado. Verso 48. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus, crê nele? 49. As multidões ignorantes o seguem. Veja, mais um rótulo. Aquele que segue a doutrina do Cristo é ignorante. Mas elas não têm conhecimento da lei. Ela quem? As pessoas. Não tem. Você está achando que não tem que guardar o sábado porque o William está lendo as Escrituras? O William é um ignorante e você é outro, porque ele não conhece a lei. Ontem o irmão me chamou de safado, porque eu disse para ele que a lei mosaica, eu acredito nela, mas ela não é para mim. Me chamou de safado. Vamos lá.
As multidões ignorantes o seguem, é o verso 49. Mas elas não têm conhecimento da lei, são, olha só, possuidores de demônios, amaldiçoados. 50. Então Nicodemos, quem é o Nicodemos? O líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou, nós vimos a Miriam, né, no passado. Então Nicodemos, vendo tudo isso, vendo os líderes, vendo os líderes falando lá, deixa eu tomar água. Vendo os líderes ali, fazendo todo esse questionamento, né, dizendo que quem segue é amaldiçoado, é ignorante e tudo mais, ele vendo ali, ele faz uma pergunta. Vamos ver a pergunta que ele faz. Verso 50. Opa, deixa eu voltar aqui. Será que eu pulei alguma coisa aqui? Espera aí. Só um minutinho. Deixa eu só continuar aqui. Voltei bastante, espera aí. Vamos ver aqui se eu pulei, porque eu estou achando que eu pulei alguma coisa. Deixa eu ver. Verso 50. Não pulei não, está certinho. Vamos lá para o verso 51. Então Nicodemos pergunta: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Veja, Nicodemos tomando a defesa do Cristo, dizendo, olha, vocês estão querendo prender este homem sem mesmo haver aí uma conversa, um questionamento, vai lá e prende? Isso parece meio atual, né? Mas não no lado religioso, eu não quero entrar no outro lado. Mas, vamos lá, vamos ficar aqui. Vocês, segundo a lei, estão errados. Vocês que estão dizendo que tem que seguir lei, vocês estão errados, porque tem que ter uma defesa aí. Verso 52. Aí aqueles líderes viram para Nicodemos e falam assim, você também é da Galileia? Responderam eles, né? Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Né? Então terminou aí, né, a parte que eu queria trazer aqui do capítulo 7, que eu achei muito importante, e vocês viram o quanto realmente é importante, né? Que dá para perceber que o Cristo aqui, em nenhum momento ele fala, eu sou Deus, em nenhum momento ele está falando que, de alguma maneira, o que ele está ensinando está fora daquilo que Deus pretende que o ser humano ensine, vendo que os seus oponentes queriam prendê-lo, mas muitos dos seguidores dos próprios líderes religiosos estavam divididos. Por quê? Porque os líderes religiosos, uma vez acreditando no Cristo, você é amaldiçoado, você é ignorante, não conhece a lei, e assim por diante. Tá certo? Pois bem, vamos agora entrar em João capítulo 8, que é a continuação, vamos virar aqui, né? Que está no capítulo 8, dos versos 2 a 11, que vai falar da mulher adúltera. E aqui nós temos Mídia, tá? E eu quero ler só um pedacinho antes, que a Mídia não apresenta aqui. Diz assim o verso 1 do capítulo 8 de João. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Verso 2. E pela manhã, cedo, tornou para o templo. Então veja, aconteceu tudo isso lá no templo, ele sai e agora ele volta para o templo. Para dentro? Não, você já aprendeu aonde? É nos arredores, nos pátios do templo. Porque assim, tinha o pátio das mulheres, o pátio dos estrangeiros e assim por diante, tá bom? Então, Cristo estava em um desses pátios, ele volta para lá, e todo o povo, verso 2 ainda, vinha ter com ele e assentando-se, os ensinava, começava a ensinar sobre o reino de Deus, sobre salvação, sobre essas coisas todas, tá bom? Olha o verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. A lei mosaica diz o seguinte, quando uma mulher é pega em adultério, ela está quebrando uma regra. E ela tinha que ser apedrejada sim. Esta é a lei. Só que tinha que estar com ela com quem que ela estava adulterando.
Então ela não podia nunca ser julgada, vamos dizer assim, de uma maneira só. Tinha que estar a adúltera e quem com que ela estava, tá bom? Então chegaram lá e agora em diante a gente vai ver a mídia. Vamos lá. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! Vamos! Traga! Vamos! Vamos! Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Vem, desce! Traga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Aqui! Veja aí que já está errado. Só trouxeram a mulher. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Correto. Tá certo, a lei diz isso mesmo. Só que a lei diz que aquele que estava com ela teria que estar junto. Tá certo? Só trouxeram ela. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Vamos lá, vamos perguntar aqui vamos fazer uma reflexão aqui nessa resposta do Cristo. O Cristo está quebrando a lei mosaica? Não. Absolutamente não. Ele está proibindo que essa mulher seja apedrejada pelo quebramento da regra mosaica? Não. O Cristo simplesmente vira e fala: pode apedrejar essa mulher. A lei de Moisés diz que é para apedrejar. Lembra que ele falou assim: eu não vim anular nem a lei nem os profetas, não vim abrogar. Lembra que ele falou isso? E ele está cumprindo o que ele falou. Ele não veio fazer isso, ele veio dar um outro mandamento, que nós vamos ver lá para frente provavelmente, tá bom? Então, o Cristo está querendo cancelar a lei mosaica sobre o apedrejamento do adultério? Não, ele está falando da pedreja. Só que agora ele acrescenta algo para quebrar a hipocrisia dessas pessoas. Ele está dizendo o seguinte: apedrejem ela até a morte. Mas pegue o primeiro de vocês que não tiver pecado, faça isso. que capacidade, né? Que coisa maravilhosa, o Criador agindo através deste homem, né? Então ele fala: tire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Por quê? Porque se um ser humano, porque a Escritura não diz que todos nós, não há um justo sequer na face da terra. Então ele está falando, o que se considera justo, ou seja, o que está indo contra a lei, a qual vocês estão trazendo essa mulher para que a lei seja obedecida, que ataque a primeira pedra. Você é justo, mas a regra, né, a orientação é: não há um justo sequer. Por isso que tinha que ter o sacrifício diário, de tarde, da manhã, depois aquele sacrifício anual por todos os sacerdotes e por toda a nação como um todo, para ver se não ficou nenhum pecado para trás. Compreende? Então Cristo fala assim: então aquele aí que é o bam, aquele que é o das galáxias, que pegue e atire a primeira pedra. Aí eles ficam com essa carinha aí de bumbum. Né? Eu imagino que eles fiquem mesmo, né? Vamos lá, vamos voltar um pedacinho e vamos ver.
Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Vamos lá. Vamos contextualizar vai não peques mais, né? Esse e vai não peques mais é na contextualização da lei de Moisés. Porque na lei de Moisés, fazer o que ela estava fazendo era uma transgressão por apedrejamento, morte e apedrejamento, por apedrejamento. Então, quando Cristo fala assim, vai viver tua vida e não demole para a lei de Moisés, porque talvez eu não esteja perto de você de novo para livrar o seu pescoço. Entendeu? É nesse sentido. Aí vocês vão poder, alguns poderão dizer o seguinte: o Wilton está dizendo que adultério não é pecado. Bom, vamos lá. Eu já disse isso muitas vezes em outros vídeos. Vou falar muito por cima, né, de uma maneira geral. O seguinte, vamos lá. O que é adultério? Na concepção da lei mosaica e que é adultério na concepção aqui ocidental. Entende? Vamos lá. Vamos fazer uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão. Vamos dizer hipoteticamente, tá bom? Hipoteticamente, que uma pessoa é casada com uma outra pessoa. Essas duas pessoas são adultas. Elas têm o pleno juízo do seu entendimento. Elas não fazem nada obrigando uma outra pessoa a fazer. Tá certo? E elas querem ter um relacionamento aberto. Muitos vão dizer isso é adultério, é safadeza. Onde está escrito na Bíblia que isso é adultério e safadeza? Compreende? Vai muito da cultura, da concepção. Então o que eu quero dizer para vocês é que Cristo está dizendo para essa mulher: de uma próxima vez eu não vou estar perto, então abre os olhos, não faça mais isso. Tá certo? Eu ainda não encerrei. Eu quero abrir aqui uma mensagem, tá bom? Deixa eu colocar aqui, deixa eu procurar aqui. Uma mensagem não, deixa eu abrir aqui. Um texto que foi colocado num vídeo meu aqui. Provavelmente é de um adventista do sétimo dia. Eu estou abrindo aqui e já vou abrir a tela também. Tá certo? Só me dá um instante. Que quando esses adventistas entram aqui e comentam algo, dependendo do que é comentado, eu quero dividir com vocês, porque muitos adventistas comentam aqui. E talvez vocês não vejam aí nos comentários dos vídeos, porque alguns eu bloqueio, né, e deleto, porque aí tem ofensa e tal. E outros já respondem imediatamente, que não chega nem a aparecer aqui, e outros aparecem. Tá bom? Então vamos lá.
Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, vou abrir aqui a tela agora, tá? Aqui. Deixa eu diminuir o tamanho aqui da minha câmera para não pegar todo o texto, tá? Então vamos lá. Vejam, no vídeo, o Enganado Movimento Millerita, é uma sériezinha de 2 vídeos nesse entendimento. O Alex Artes Porcelanatos, ele escreve o seguinte. Provavelmente, pelo que ele escreve, ele é um adventista, tá? Ele diz assim, ó. Você não entendeu nada das profecias, meu amigo. O tempo que você gasta falando mal para ele, então, veja, e eu trazendo as verdades bíblicas, e eu compreendo ele porque eu já fui assim, tá? Então, veja, quando eu digo, olha, igual os adventistas que guardam sábado, igual os adventistas que têm aquela doutrina do santuário, eu não estou falando mal. Eu estou simplesmente colocando o contraponto bíblico. Né? Então, para ele, eu estou falando mal. Então, veja, você não entendeu nada das profecias, meu amigo. O tempo que você gasta falando mal dos adventistas, por que não faz vídeos para evangelizar seus seguidores? Primeiro, sim, os meus vídeos são de evangelização, o verdadeiro evangelho do Cristo. Todos os meus vídeos, desde o primeiro, eu estou com mais de 715 vídeos aí no canal. Todos são para evangelizar, mas evangelizar não segundo o sistema a qual você está até aqui enfiado. Não. Estou evangelizando segundo o que está escrito, tá bom? E aí você diz, os seus seguidores. Eu não tenho seguidores, meu amigão. Eu não sou o Cristo, eu não sou líder religioso, eu não tenho templo, eu não cobro dízimo, oferta. Aliás, o meu canal nem é monetizado. Então, eu não tenho seguidores. O que acontece aqui é que tem pessoas que se identificam com os meus vídeos e fazem questão de assistir. Somente isso. Essas pessoas que você chama meus seguidores, e eu entendo onde você quer chegar, essas pessoas não me devem absolutamente nada. São livres. São pessoas que estavam presos dentro do sistema como você está hoje, e eu entendo você porque eu já estive aí, fui adventista durante 20 anos, estavam presas e hoje estão libertas segundo o que eu falo, segundo a minha pregação, não, segundo o que está escrito. Eu só repito, só reporto o que está escrito e nada mais, tá? Aí você continua, Alex. Acredito que Cristo estaria bem mais satisfeito com o Senhor. Graça e paz. Olha, nisso aqui, eu acredito em você. Eu acho que eu ainda faço pouco. Eu devo fazer muito mais do que eu faço aqui, porque eu não fico só aqui, tá? Aonde eu vou, eu tento passar as verdades do Criador e do Cristo, tá? Então, eu creio que o nosso Salvador estaria muito mais contente se eu tivesse uma ação ainda maior daquela que eu tenho, tá bom? Então tá, eu vou responder para você aqui, né, nesse vídeo. Vou deixar aqui que eu respondi aqui e espero que você assista o vídeo vendo a minha resposta, tá bom? Pois bem, meus queridos, chegamos ao final então do vídeo. Deixa eu voltar minha câmera aqui onde estava, tá? Chegamos ao final de mais este vídeo. Espero ter ajudado. Legal que você veio até aqui, fico contente. Um abraço a todos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até lá!